Fala pessoal, aula de hoje de resolução de questões da Lei Orgânica de Fortaleza. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação municipal aqui na MGL. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e já dá aquele joinha aí no vídeo para ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui e receber conteúdos semelhantes a esse, certo? Então, bora lá resolver as questões. Bom, esse edital de Fortaleza, ele veio muito bom, né? Muito interessante, porque ele já veio falando quais artigos vão ser cobrados. Então, a gente vai estudar especificamente esses artigos determinados no edital. Então, é muito mais fácil, né, de estudar assim, porque já é um estudo bem direcionado naquilo que de fato vai cair. Então, aqui eu não trouxe, embora eu não tenha trazido muitas questões, mas são questões que a gente consegue revisar muito do conteúdo, até porque não são tantos artigos, né, que vão cair na prova, então dá para a gente fazer um estudo aqui bem certeiro, para que vocês possam revisar, né, fazer uma mini revisãozinha aí dessa disciplina. Então, vamos lá. Sobre o artigo 6º da Lei Orgânica de Fortaleza, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados os instrumentos abaixo, exceto. Então, está lá no artigo 6º da Lei Orgânica. Quais instrumentos que podem ser utilizados para garantir a gestão democrática da cidade? Letra A. Debates, audiências e consultas públicas. B. Órgãos colegiados de políticas públicas. C. Elaboração e a gestão participativa do orçamento anual como condição obrigatória para sua aprovação pela Assembleia. E D. Conferência sobre os assuntos de interesse público. Então, como eu sempre oriento, tentem responder, né? E depois vejam a resposta. Nossa resposta correta aí é a letra C. A C que está incorreta. Vamos ver lá como está no artigo 6º. O artigo 6º coloca lá, vem trazendo no seu caput: para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. A alternativa B veio trazendo. Depois, debates, audiências e consultas públicas, que é o que falava na A. Com D, né? Iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento também é uma forma de garantir, é um instrumento para garantir a gestão democrática da cidade. E o inciso 5, ele fala que também é instrumento a elaboração e a gestão participativa do plano plurianual nas diretrizes orçamentárias e do orçamento anual como condição obrigatória para a sua aprovação. O erro está aqui no finalzinho. São pela Câmara Municipal. É a Câmara Municipal que aprova. A gente está falando no âmbito municipal aí, então não vai ser a Assembleia, como falava aqui, né? Não é a Assembleia, como falava na C. É a Câmara Municipal que vai aprovar. E aqui, né, talvez ficasse na dúvida nessa palavrinha aqui de obrigatória, né? É uma condição obrigatória para a sua aprovação, mas não pela Assembleia e sim pela Câmara Municipal. Essa questão aqui orientaria responder, caso vocês não lembrassem, por eliminação, né? Então, aqui, instrumento para gestão democrática, a letra A falava em debate, de acordo com a gestão democrática. B, órgãos colegiados de políticas públicas. Essa talvez você pudesse ficar assim, né? Deixar ali meio em stand-by. A D, conferência sobre assuntos de interesse público. Também não teria, né? Não dá para a gente visualizar nenhum problema nessa D, com o assunto que é instrumento para garantir a gestão democrática. Então vejam que dava aí para eliminar pelo menos a A e a D. E aí talvez você ficasse entre a B e a C.
E assim, entre a B e a C, observem que a C tem mais elementos que podem indicar uma incorreção, porque tem mais informações ali, né? Então, o obrigatório ali talvez poderia ser uma indicação, não é o caso, mas a depender do contexto pode ser, né? Então, observem isso também, aquela que tiver mais elementos que podem indicar alguma incorreção, colocar ali um ponto de alerta, um ponto de atenção. Próxima. A Lei Orgânica do Município de Fortaleza a respeito da administração municipal estatui que o prazo de validade de concurso público é de 3 anos, prorrogável por igual período uma única vez. B. É permitida a acumulação de 2 cargos públicos privativos da área da saúde quando houver compatibilidade de horários. C. São bens públicos de uso especial aqueles sobre os quais o município exerce os direitos de proprietário e são considerados como bens patrimoniais disponíveis. E D. As terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente alienadas por meio de leilão. E aí? Essa um grau de complexidade um pouquinho maior, né? Talvez você ficasse na dúvida. Aí a questão, lembra que eu indiquei para vocês fazer um mapinha mental só com informações de prazo, informações numéricas que constam na lei orgânica? A lei orgânica é muito isso, a banca ela vai vir pegando essas informações de número, de quórum, né? Então é importante ficar atento a isso. Por exemplo, se você tiver esse mapinha mental aí gravado com essas informações de prazo, você vai saber que o prazo de validade do concurso público não é de 3 anos, é de 2 anos. Sim, prorrogável por igual período uma única vez. Demais informação está correta. Então, vamos lá para a nossa alternativa correta? É a B. De fato, é permitida a acumulação de 2 cargos públicos privativos da área da saúde quando houver compatibilidade de horários. Então, qual que é a regra com relação à acumulação de cargos públicos? A proibição. É proibida a acumulação de cargos públicos. Essa é a regra. Qual é a exceção? Aqui já tem previsão lá na Constituição, né? A Constituição prevê a acumulação legal de cargos públicos de 2 cargos de professor. Então, 2 cargos de professor é possível acumular. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Então, 1 cargo de professor com outro cargo técnico também é possível acumular. E a outra exceção é de 2 cargos privativos da área da saúde. Então, também é possível acumular nessas hipóteses. Aí, já trazendo nesse mesmo artigo 98, né? Ele, no inciso 3, ele traz o prazo de validade do concurso público, que é de 2 anos, prorrogável por igual período uma única vez. As demais, a C falava, são bens públicos de uso especial aqueles sobre os quais o município exerce os direitos de proprietário e são considerados como bens patrimoniais disponíveis. Essa definição é de bens dominiais, né? Aqueles sobre os quais o município exerce os direitos de proprietário são considerados como bens patrimoniais disponíveis. Esse não é o conceito de bens públicos de uso especial. O artigo 104 da Lei Orgânica traz essas definições. Bens de uso comum do povo é aquele tais como estradas, ruas, praças, logradouros e outros da mesma espécie. São os classificados de uso comum. De uso especial. Quais são os bens públicos de uso especial? Os destinados à administração, tais como os edifícios de repartições públicas. Então, os prédios públicos são os de uso especial. Os terrenos destinados ao serviço público, aqueles destinados aos serviços públicos e outras serventias da mesma espécie. Então, edifícios públicos
são de uso especial, que a gente chama de bens públicos de uso especial. Os bens públicos, bens que são os denominados dominiais, são aqueles sobre os quais o município exerce o direito de propriedade e são considerados como bens patrimoniais disponíveis do município. Essa é a classificação de bens dominiais, certo? E por fim, a próxima, as terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente alienadas por meio de leilão? Não, tá lá no artigo 110, ó, as terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda. Então, a prioridade é assentamento de população de baixa renda e não leilão. E a instalação de equipamentos coletivos. Aí, o parágrafo 1º, só um complemento aí, né, dessa alternativa. Considerar-se-ão como população de baixa renda as famílias com renda média não superior a 3 salários mínimos. Caso questione o que é considerado população de baixa renda, então não superior, aqui tem renda média não superior a 3 salários mínimos. Certinho? Gravem aí, gente. Esses artigos são bem importantes. Próxima, vamos lá. Nos termos da Lei Orgânica de Fortaleza, compete ao município. Então, falando aí das competências exclusivas privativas do município. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar, de ensino fundamental e de ensino médio. Depois B, promover a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, dos patrimônios cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. São os serviços públicos de interesse local, incluídos o de transporte coletivo, iluminação pública e o de fornecimento local de gás canalizado, que tem caráter essencial. D. Coibir, no âmbito do território do município, a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, a ser disciplinada por lei específica. Olha essa D aí, ó, já antecipando aí a resposta, uma resposta para vocês. Vamos analisar essa B aí primeiramente, ó. Coibir a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, ainda que você não tenha lido a lei orgânica, não me parece fora de nexo, né? Serviço de radiodifusão comunitária, né? Nem radiodifusão comercial ele vai coibir, quanto mais radiodifusão comunitária, né? Não faz meio que sentido. Essa daí já dá pra gente identificar que tá incorreta, né? Depois promover o ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano, exigindo-se alvará de funcionamento para estabelecimentos industriais e templos religiosos. E aí? A gente já sabe que a D está errada. É competência do município, de fato, promover a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, dos patrimônios cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico, observadas as legislações federal e estadual. Então, olha que bonitinha essa B, né? Tá bem... você olha para ela e vê, poxa, o que deve estar errado aí nessa alternativa? Não me parece que tem nada incorreto. Então, sempre fica buscando o que pode ter de erro na alternativa, né? Essa B aí tá bem bonitinha, né? Ainda fala das observadas as legislações federais, ponto de atenção aí. Mas, enfim, vamos ver lá qual é a incorreção das demais, né? Então, compete ao município promover a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.
manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar, manter o ensino fundamental e programas de educação pré-escolar. Aqui falava em ensino médio. Aqui falava em ensino médio também, né? Essa é a incorreção. É só educação pré-escolar e ensino fundamental, que é competência municipal, não ensino médio. Então, essa é a incorreção. Vamos ver lá. Próxima. A C. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de. Então, vamos lá. Sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluídos sim o de transporte coletivo, água potável, né? Que tem caráter essencial. Vamos ver lá o que falava a afirmativa. Então, organizar e prestar diretamente sob regime de concessão, permissão ou autorização. Então, já é incorreto aqui, né? Já erra aqui que fala da autorização. Não tem autorização, é só concessão ou permissão. Serviços públicos de interesse local inclui transporte, iluminação, água potável, né? Fornecimento de água potável que tem caráter essencial e promover no âmbito do território do município a exploração do serviço de rádio comunitária a ser disciplinada por lei específica. Então, é promover, né? Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, SAE, né? Aí falava lá, promover o ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, exigindo-se a afirmativa, exigindo-se alvará de funcionamento, ocupação do solo. E o alvará, ele vai ser exigido, a concessão e a cassação de alvará de funcionamento para atividades econômicas e não industriais. Aqui fala atividades econômicas que o para atividades econômicas. Então, essa é a incorreção. Daí. Vamos lá, próxima questão. Em relação aos bens do município, a Lei Orgânica do Município de Fortaleza dispõe que, em relação aos bens do município de Fortaleza, os bens considerados inservíveis deverão ser protegidos da ação do tempo ou levados a leilão o mais rápido possível, visando a obtenção do melhor preço em função de seu estado e utilidade na forma da lei. Nossa, bonitinha, né? Fala, se não parece que está correta essa afirmação aqui, né? De fato, os bens, se eles foram considerados a proteger da ação do tempo ou ainda vendê-los, né? Leiloá-los seria uma alternativa. Então, essa A parece razoável. Vamos ler as próximas. B. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante aforamento, comodato, cessão de uso, autorização, concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado conforme interesse público ou indicar incorreção. Então, fica aí em stand-by. A C. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado sempre será precedida de avaliação e, quando de bens móveis, dependerá sempre de autorização legislativa e concorrência pública. Mesma coisa essa daqui, né? Fica aí concorrendo com a B, porque tem vários elementos que podem indicar erro. E D, todos os bens municipais são imprescritíveis. Todos os bens municipais são imprescritíveis, não prescrevem, impenhoráveis, inalienáveis e inoneráveis. Vedado estabelecimento de exceções por lei, meio complexa, né? Essa daqui tá meio difícil. Talvez eliminaria, talvez o que pareça, assim, observando sem analisar a legislação, a que pareça mais
correta, ou melhor, que não demonstre nenhum erro ali de cara, é a alternativa A. Vamos ver qual que é a nossa alternativa correta? De fato, é a letra A. Os bens considerados inservíveis deverão ser protegidos da ação visando a obtenção do melhor preço em função do seu estado e utilidade na forma da lei. Tá lá no artigo 113 da lei, exatamente como está aí na alternativa A, certo? Vamos ver os erros das próximas aí. A, B, ok. Mediante concessão, mediante permissão e autorização. Então, os bens municipais de fato podem ser utilizados por terceiro, mediante essas três formas de contrato aí, concessão, de autorização de utilização de bens públicos. E trazia lá aforamento comodato, cessão de uso, então diversos outros itens que não constam na legislação. Então, é mediante concessão, permissão e autorização, conforme o caso e o interesse público social o exigir devidamente justificado. Aí o restante está corretinha, né? Já falava isso mesmo. E por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir. Depois, próxima, falando a C, que falava lá, né? Alienação de bens municipais, bens móveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública. O artigo 107, que ele fala como pode ser feita a alienação de bens municipais móveis e imóveis. Então, a alienação de bens municipais, ela vai depender primeiro de interesse público, devidamente justificado, ok, até aqui está correto. Será sim sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Se for bens imóveis, falando de bens imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública. Autorização legislativa e concorrência pública para alienação de bens imóveis. No caso lá estava falando alienação de bens móveis, que depende de autorização legislativa e concorrência pública, né? Foi a incorreção aqui dessa alternativa. Não é bens móveis, é bens imóveis. Imóveis sim, móveis não. Móveis, alienação de bens móveis depende de asta pública. Depende de asta pública, apenas de asta pública, efetuada privativamente por leiloeiro público, dispensando-se este procedimento nos casos de doação que será permitida exclusivamente para instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, claro, né? Se eu estou doando um bem público, né? Precisa ser para alguma instituição sem fins lucrativos. Ou ainda quando houver interesse público relevante. Então, né, se houver ainda interesse público relevante, também é possível fazer a doação de bens móveis, justificada pelo chefe do Poder Executivo ou pelo presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. E a alienação de bens imóveis somente é dispensada, a autorização legislativa e concorrência pública somente é dispensada no caso de permuta para fins de previstos em lei. Então, essa é a C. A D falava lá, né? Todos os bens municipais são imprescritíveis, impenhoráveis, inalienáveis e inoneráveis, vedado estabelecimento de exceções por lei. Tá lá no 111. Todos os bens municipais são, de fato, imprescritíveis, impenháveis e inoneráveis. Todos os is aí, né? Mas admite exceção
que a lei estabelecer para os bens do patrimônio disponível e sua posse caberá conjunta e indistintamente a toda a comunidade que exerce. Então, sim, há exceção, mas de fato os bens municipais são imprescritíveis, impenhoráveis, inalienáveis e inoneráveis. Orgânica de Fortaleza, no que se refere aos servidores públicos. A. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os bens. B. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo homologado pelo Poder Judiciário em que lhe seja assegurada ampla defesa. C. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reaproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, relacionadas com o órgão de exercício do servidor. E aí, o que me dizem? Qual que é o grau de complexidade dessa questão? Aliás, comentem aí qual o grau de dificuldade geral das questões dessas questões que a gente está vendo aí. Vocês consideraram difíceis? Tá dentro? Tá razoável? Tá mais ou menos? Conseguiriam responder? Lembra, né? Acompanhou as aulas? Responde com tranquilidade. Porque é o conceito, a nossa resposta correta é a letra C, que traz ali o conceito de reintegração. De fato, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, o que acontece com ele? Ele é reintegrado na administração pública. Então, se por um processo judicial, por uma determinação judicial, a demissão dele é anulada e é determinado o reingresso dele ao serviço público, é o que a gente chama de reintegração. Ele vai ser reintegrado novamente ao serviço público. E o eventual ocupante, então a pessoa que o substituiu, né, quando ele foi demitido, se essa pessoa já tinha um cargo na administração, ocupava um cargo anterior, ela vai ser reconduzida ao cargo anterior, que a gente chama de recondução. Ela vai retornar ao cargo de origem, ao cargo que ela ocupava anteriormente. Essa recondução, nessa recondução, o servidor ele não tem direito a ressarcimento, ele não tem direito à indenização, porque não é uma penalidade, né? Devido à reintegração do anterior ocupante, que o atual é conduzido para o anterior. Então, ele não sofre nenhuma penalidade, então não é concedido a ele nenhuma indenização. Essa sim recebe indenização, tem direito a receber as vantagens e a remuneração que ela deixou de receber no período em que esteve afastada do cargo. Então, o reintegrado sim vai ter direito a ressarcimento de vantagens. O reconduzido não. Então, pode ser ainda aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Se ele não ocupava nenhum cargo na administração ou disponibilidade, quando surgir uma vaga, ele vai ser aproveitado em outro cargo. Certo? Então, vamos ver qual é a incorreção das demais. A falava que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros e estrangeiros, falava na A, né? Então, aqui está a incorreção. Falar de estrangeiros não. São acessíveis a os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros apenas. A todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. São estáveis após 3 anos de... falava da estabilidade, né? A B, ó. O servidor... Essa daqui eu coloquei para complementar nessa informação da estabilidade. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados em virtude de aprovação em concurso público. Então, só para lembrar aí o período de estabilidade
que para o servidor adquirir, né? O período que o servidor precisa cumprir de estágio probatório para poder adquirir estabilidade de 3 anos. Depois a B falava que o servidor ele perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, tá certinho até aqui. Também tá certo que ele pode perder o cargo em virtude de processo administrativo, que vai ser assegurado a ele ampla defesa. No entanto, não precisa dessa homologação do Poder Judiciário. O erro tá aqui, ó. Não tem esse fator aqui de homologação do Poder Judiciário, não. Então, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. A C é a que está certinha, né? Como a gente viu. E depois a D, o erro da D falava lá, né? Que o servidor poderá ser diretor ou integrar conselhos de empresas privadas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que realizem qualquer contrato com o município, desde que não relacionadas com o órgão de exercício do servidor. Não tem nada disso. O servidor ele não poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas privadas fornecedoras ou prestadoras de serviços que realizem contrato com o município. Não tem essa condição. Se não tiver relação com o órgão que ele exerce, é possível que ele seja diretor ou integre essas empresas que tenham contrato com o município. Não pode. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselhos de empresas privadas, fornecedores ou prestadores de serviços ou que realizem qualquer contrato com o município. Então, nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselhos. Próxima questão. São símbolos do município de Fortaleza. Então, segundo a Lei Orgânica de Fortaleza, são símbolos do município bandeira, hino, brasão e selos. B. Aí, falando aqui de novo, questão do prazo de validade de concurso, de 3 anos. Daqui a gente já pode eliminar, né? Já sabe que não está correto, que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período uma única vez. C. A concessão de uso das áreas institucionais somente poderá ser outorgada a entidades assistenciais e com ou sem fins lucrativos e para implantação de equipamentos comunitários. E D. A concessão administrativa de bens públicos será formalizada mediante contrato e depende de prévia autorização legislativa e de licitação na modalidade de concorrência, sendo dispensada esta quando o uso se destinar a concessionárias de serviço público, entidades assistenciais ou filantrópicas ou nas demais hipóteses legais. E aí? Tentem responder aí. Nossa resposta correta, indo para ela, é a letra B não. Letra B tá errada. Ficou duplicado aí. Letra D de dado. A concessão administrativa de bens públicos, de fato, será formalizada mediante contrato. Então, olha o instrumento aí adequado. Concessão administrativa, ela é formalizada mediante contrato, depende de prévia autorização legislativa e de licitação na modalidade concorrência, sendo dispensada esta quando o uso se destinar a concessionárias de serviços dispensada a licitação, ou ainda quando destinada a entidades assistenciais ou a entidades filantrópicas ou nas demais hipóteses legais. Então, essa é a forma de concessão administrativa de bens públicos. Depois, a
São símbolos a bandeira, o hino e o brasão. Lá falava em selos também, né? A falava aqui em selos, errado. Não faz parte dos símbolos do município. Símbolos do município, bandeira, hino e o brasão, além de outros representativos de sua cultura e história. E a C, a concessão de uso de áreas institucionais, falando aqui de áreas institucionais, somente poderá ser outorgada a entidades assistenciais. Então, somente pode ser outorgada, concedida a entidades assistenciais sem fins lucrativos, e para concessão de uso das áreas institucionais, somente pode ser outorgada a entidades assistenciais e sem fins lucrativos e para implantação de equipamentos comunitários. Qual que é o erro aqui? Apenas sem fins lucrativos. Certinho, minha gente? E aí? Poucas questões, mas questões certeiras, hein? Vai cair aí na sua prova. Estuda, revisa. É pouco conteúdo que vai cair sobre a lei orgânica. Dá para fazer uma boa revisão sobre esse assunto, sobre esse tópico. Não quero ninguém errando lei orgânica. Na boa sorte. Vão com fé, vão com tranquilidade, que vai chegar lá e ter um excelente desempenho. Certinho? Fico por aqui então, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.